Eu nem preciso lhe dizer que nós vivemos uma era ímpar na história da humanidade, especialmente na disseminação da informação, na derrubada de fronteiras, na facilidade de conexão entre pessoas. Quem imaginou, há alguns anos, não muitos anos atrás, a possibilidade de um papo como esse que nós estamos tendo aqui, que apesar de ser mediado por uma corporação, o YouTube faz parte hoje, as grandes corporações não são mais as mesmas, mas ainda assim são grandes corporações, mas ainda assim não interfere no conteúdo. Eu tenho liberdade de colocar um vídeo, você vê, e se quiser responder esse vídeo de alguma maneira, você coloca um outro vídeo e cria-se uma cadeia, uma rede de comunicações, uma malha de informações absurdamente subversiva até do ponto de vista da mídia tradicional, onde havia produção de conteúdo gerada para consumidores passivos. Hoje não, hoje os consumidores de informação não são mais passivos, todos são produtores de informação. E isso é muito bom, isso pode ser bom em todos os níveis, até no nível político, como nós vimos um ano, vai fazer em janeiro de 2013, da Primavera Árabe. Você deve se lembrar quando os egípcios se reuniram e fizeram uma série de protestos organizados por redes sociais e pela internet, fotografando inclusive os absurdos da ditadura do Mubarak, divulgando isso nas redes, apesar da tentativa de cerceamento do governo, e isso implodiu o governo. Foi um elemento extremamente importante nessa implosão, não foi o único, mas foi um elemento importante. Há pouco tempo atrás, o presidente da Síria, o Bashar al-Assad, que é um outro ditador, teve que interromper as comunicações de rede de internet do país, porque ele foi fazer uma repressão ali com manifestantes, enfim, não queria que aquilo fosse divulgado. Hoje em dia tem que se contar com esse elemento de qualquer um tá andando na rua com um celularzinho, pega a câmera e filma, e você tem ali um produtor de informações. Eu tô falando isso, e esse papo não é exatamente sobre tecnologia, mas é sobre gente, essa é a proposta do Insight, porque é claro que isso interfere naquilo que nós somos, na nossa visão do mundo e na nossa visão de nós mesmos. E uma das interferências, uma das mudanças, é que com a busca e com o conteúdo e com o volume, na verdade, de informações disponíveis na rede, disponíveis no mundo, nós buscamos praticamente para tudo a palavra do especialista. O doutor em alguma causa se tornou o oráculo dos dias modernos. Não é à toa que os relacionamentos são mediados pelo especialista, que o cuidado dos filhos é mediado pelos especialistas, que o trato da nossa alma é cuidado geralmente, ou pelo menos se busca ouvir um especialista. Nosso crescimento, a nossa vida espiritual, se não for conduzida por alguém, por um sacerdote, por um teólogo, por alguém vinculado a uma instituição e que se auto-intitule especialista, até doutor em divindades, existem, nós vamos nos sentir desguarnecidos, porque a nossa busca por especialistas se tornou frenética. Se você olhar para a educação hoje em dia, nas escolas, por exemplo, as crianças estão sendo preparadas para quê? Você vê com recorrência, com frequência, a preocupação com o conhecimento. Nas grades curriculares se leva em consideração nos moldes que em 2012, 13, onde nós estamos, ou você pode estar vendo isso até mais para frente, ainda do mesmo formato do século passado e do século retrasado. Pouco houve de revolução educacional diante de tamanhas revoluções como a tecnológica que nós estamos, agora há pouco nós falamos. Isso indica, no mínimo, um descompasso na formação daquilo que nós estamos nos transformando. E não só nas escolas básicas fundamentais, mas nas universidades também. Para que as pessoas estão se especializando, se preparando para quê? E se você sai perguntando entre os universitários, o mercado de trabalho, ganhar dinheiro. Tem gente que fala até para passar num concurso público. Eu não vou nem exercer aquilo que eu estou me graduando, mas isso vai ser importante para eu passar num concurso público. E você sabe que não é mentira. Então, diante desse quadro, os especialistas se tornaram os oráculos dos tempos modernos. E eu queria que você entendesse que eu não estou falando aqui contra especialistas, contra nada. Pelo contrário, é bom
que os especialistas existam. Mas eu acho um pouquinho complicado quando a gente absolutiza a opinião de Freud ou de Jung como tudo o que eu posso saber sobre a minha alma. Quando eu tento olhar para dilemas éticos e morais, a genealogia da moral é explicada por Nietzsche e não se fala mais nisso. E aí, de especialistas em especialistas, a gente vai caminhando sem enxergar nossa própria alma e sem dar espaço, e é esse o ponto que eu queria refletir rápido agora nesse finzinho contigo, sem dar espaço para os nossos espaços, para os nossos vazios, para as nossas dúvidas, para a maturação das experiências de vida que necessariamente ao longo do caminho eu vou ter que fazer. Nós estamos aqui para isso, para aprender, para crescer, para evoluir, para enxergar, para interpretar, para experimentar as contradições daquilo que a gente chama de bom e daquilo que a gente chama de mal, daquilo que eu quero e daquilo que eu não quero, daquilo que eu me aproximo e daquilo que eu fujo. Os embates dessas contradições, os frutos dessas reflexões, a experiência desse tipo de acontecimento é fundamental. Mas eu pulo etapas quando eu absolutizo e quando eu elejo um especialista como totem. Desespecialize-se da vida. Você é um ser único e as suas experiências também. Por mais que você viva aquilo, as experiências que você vive, está vivendo ou vai viver, já foram experimentadas, serão, enfim, e estão sendo por outras milhares de pessoas, bilhões de pessoas. As experiências se repetem, mas a interpretação de cada um é o que vale. Portanto, a forma que você lida e interpreta com uma experiência tua é o que vale, ainda que a tua experiência aparentemente seja idêntica à do outro, que a interpretará e que a experimentará e que a viverá e a enxergará de uma outra maneira e, portanto, produzirá nele outros resultados. Ouvir especialistas é bom. Saber o que eles têm a dizer como um ingrediente a mais na somatória daquilo que eu elejo como valores e, no fim das contas, vai tecer a minha opinião, mas nunca como absolutos. Esqueçamos os especialistas, esqueçamos os absolutos de opiniões sobre todas as áreas e que a gente possa abrir um pouco de espaço na nossa mente para a dúvida, para o silêncio, para o vazio, para o não saber, daquele que caminha em determinado momento na dúvida, sem saber por onde ir, mas no próprio caminhar, na caminhada, no observar, na quietude, aprende. No fim das contas, nós precisamos aprender, nós precisamos crescer e nos esvaziar da quantidade, do entulho de certezas que esse mundo pós-moderno tenta nos incutir. Essa rede de informações que nós estamos expostos é muito boa, mas se você não se desintoxicar dela em algum momento, você não vai ser diferente do computador que te alimenta. Uma grande central que processa informações, mas que não tem alma. E que não sabe lidar com elas. E que não sabe lidar consigo mesmo e que não sabe lidar com a vida. E que precisa do especialista, do Google. Ou de qualquer outro oráculo que te determine que é assim. Não é não. E ao longo do caminho, se você se escutar, você vai aprender.